Boa noite, amados. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus. Que bom é que você está aqui conosco, porque não seria a mesma coisa se você não estivesse aí do outro lado, nos assistindo, nos acompanhando mais uma vez para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo. Você, a sua família, esteja em casa, esteja no seu trabalho, esteja onde estiverem, que vocês sejam muito bem-vindos e que você se sinta muito bem em nosso meio. Lógico que eu não estou aqui sozinho, mais uma vez estou acompanhado aqui da mulher mais linda dessa Igreja Central de Vitória. Ruth, seja bem-vinda. Boa noite, Ademir. Boa noite, meus queridos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. Que privilégio. Vocês são muito, mas muito bem-vindos aqui. E a gente está muito feliz porque a gente está vendo aqui que muitas pessoas, né, Ademir, estão aqui nos acompanhando aqui no chat. Já tem várias pessoas aqui, ó, nos acompanhando de vários lugares desse nosso país. E ainda pedindo orações aqui, hein, Ademir? Tem muito pedido de orações aqui, hein? Eu já vou começar, Ruth, mandando um abraço especial aqui para o Carlos Marcos Pessoa. O Carlos sempre Marcos, nos ajuda. Está aqui direto, ele é moderador conosco, ele nos apoia aqui, apesar de não estar presente aqui na Igreja Central de Vitória, apesar de não morar aqui em Vitória, né? Mas ele faz parte da Igreja Adventista Central de Vitória e muito obrigado pela ajuda que você nos dá, viu, Marcos? O Carlos é um companheiríssimo aqui, né, no chat, sempre nos ajudando. Muito obrigada mesmo, viu, Carlos? E com comentários muito preciosos, né? Que o Carlos sempre está aqui nos ajudando. Sempre. É uma bênção, Carlos. Muito obrigada por nos ajudar. Ademir, né, a gente está 450 pontos aqui, Ademir, que alegria. Glória, não? É motivo de agradecer mesmo a Deus. Por vocês estarem aqui conosco. Que delícia tê-los aqui conosco, né? Pessoas que chegam aqui cedo, né, Ademir? Bem cedo, antes da gente já estão aqui comentando, nos dando oi, tem gente aqui nos saudando com boa noite. Muito boa noite para vocês, querido. Conta aí para nós como é que foi o seu domingo. Foi um domingo de muito trabalho, um domingo para repousar, de curtir um lazer com a família. Conta aí para nós, fala aí para a gente como foi o seu domingo. O nosso domingo aqui foi missão, né, Ademir? Foi, nós dois estávamos fora de Vitória, né? Verdade. Estávamos lá na cidade de Colatina. Um abraço se tiver algum dos nossos queridos lá de Colatina nos assistindo. Nós demos o pontapé inicial em mais um grupo Família Feliz, um grupo para casais, um pequeno grupo para casais, foi né, bênção, Ruth? Foi lá bênção, em Colatina, no distrito de São Silvano. São Silvano. Então foi realmente um final de semana abençoado. Queridos, meu marido vai compartilhar aqui um texto bíblico aqui com vocês, né? E coloque aí os pedidos, coloque aí os agradecimentos. A gente costuma dizer, e aqui é uma igreja que ora, viu? Pode ter certeza que o pedido não vai ficar, né, Ademir? De forma vai alguma. Ficar perdido. Durante toda a semana estaremos orando pelos seus pedidos. E aqui na igreja, neste momento, tem uma sala toda especial com intercessores orando por cada pedido aqui depositado aqui no chat, viu? Então não hesite em colocar aqui seu pedido e seu agradecimento. Muito bem. Aí, Ademir, qual o texto eu que gostaria de ler, Ruth, um texto que nós temos aqui no livro de Tiago. Tiago, deixa eu achar aqui rapidinho. Tiago, capítulo 3, a partir do capítulo 2, perdão, a partir do verso 12, no verso 14, nos diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Sabe, queridos, muitas vezes nós trabalhamos muito com a fé, né, Ruth? Ademir, nós falamos muito da oração, da necessidade da oração, mas às vezes nós falhamos na hora de
praticarmos aquela fé que nós tanto dizemos, né? Até minha palavra mesmo diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas né? nós temos também que ter atitudes adequadas, sabe? Talvez você tenha aí ao seu lado algum irmão que está passando por uma necessidade. Talvez você tenha aí pessoas que precisam de um abraço, mais além de uma oração. Então, não deixe de estender a sua mão. Não deixe de abraçar, de acolher uma pessoa que está passando por uma necessidade. Orar é muito importante. E nós estaremos aqui, unidos com vocês em oração. Aliás, eu gosto de dizer assim, Ruth, nós oramos por vocês e vocês oram por nós. E uns oramos pelos outros e assim todos nós somos abençoados. E Deus por todos nós. Isso aí. Mas nós podemos fazer mais do que apenas orar. Então esteja com o coração aberto para poder ser usado por Deus aonde Ele precisar, né? Com certeza, Ademir. Fé, queridos. Fé tem que ser a nossa, a nossa força, né? A força é o que nos move. Tem que ser a fé tem que ser exercitada, viu? Então, peça a Deus que Ele dá fé, né, Ademir? Porque a fé vem de Deus, não vem de nós mesmos. Por menor que ela seja, pequenina, a fé vem de Deus e você pode pedir a Ele que Ele te dará a fé, viu? Olha. Não hesite, peça a Deus que Ele te dará. Isso aqui. Aí. E por falar em fé, né? Aquele que tem fé recebe, né? Porque aquele que pede, que busca, acha, encontra e será-vos dado, né? Diz a palavra do Senhor. Então, vamos aqui, eu queria compartilhar aqui a Rita de Cássia, né? Ela fala aqui que tem um agradecimento, né? Gratidão, porque já está em casa assistindo o culto online em Teresina, Piauí. Olha, Ademir, de longe, hein? Nós temos olha, pessoas do Brasil queridos, inteiro, Ruth. Vocês estão aí longe de nós, né? Geograficamente, mas pertinho da gente pelas redes aqui, né, da internet. É muito bom saber que a gente tem vários irmãos de vários lugares aí por este Brasil afora. É muito bom. E é tão bom que, né, tão longe, mas tão perto, né? Porque temos o mesmo Deus, o mesmo Pai, somos da mesma família. Então, vamos lá. Eu queria ressaltar aqui, Ruth, o pedido de oração da Renilda Cruz. A Renilda Cruz, ela está falando assim: orem por mim. Estou fazendo tratamento de químio e esses dias não fiz porque a imunidade está baixa. Renilda, nós estaremos orando por você. Não somente hoje, nós teremos uma sala aqui com pessoas intercessoras orando no decorrer do culto, mas não somente hoje. Durante a semana, nós nos comprometemos de estar orando intercessoriamente por você, e não somente por você, mas por todos os pedidos que estão sendo apresentados aqui através do culto desta noite, né, Ruth? Que Deus abençoe, viu, meus queridos? Deus é um Deus do impossível, né, Ademir? É um Deus que faz milagres e Ele tem muitas bênçãos e tem poder para entregar aos seus filhos. Glória a Deus. Ruth, amém. Você aproveita e faz uma oração para a gente? Vamos lá, oremos. Santo e grandioso Deus, Pai de amor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez na tua casa para tão somente te adorar e exaltar o teu santo nome. Abençoe toda a programação, Senhor, que o Senhor desde já prepare os nossos corações, os nossos ouvidos, para ouvir a mensagem tão especial que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. A mensagem, Senhor, nós temos fome da palavra, fome de justiça. E hoje nós ouviremos, Senhor, o que o Senhor tem para saciar a nossa fome. Obrigada, abençoe o pastor Alan, que trará a mensagem. Abençoe todos os internautas que nos acompanham aqui nesta noite. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.
Boa noite. A você que está conosco presencialmente, nossos agradecimentos. A você que está conectando conosco através das redes sociais, nosso muito obrigado. E esperamos que você realmente tenha tido a alegria de estar buscando a presença do Senhor nessa noite. O salmista diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E se por acaso você não sentiu essa alegria toda que o salmista expressa, mas veio ou conectou, nós temos a certeza de que através dos louvores, do que será dito, da palavra que será aberta, o Espírito Santo vai transformar esses momentos e você vai sair daqui transbordante de alegria. A você que está presente, eu convido que se coloque de pé para iniciarmos a nossa comemoração. E a você que está conectado conosco, também, se puder, fique de pé para orarmos juntos. Poderoso Pai que estás nos céus, te louvamos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa nesta noite. E mais uma vez suplicamos a presença do Teu Santo Espírito, estando aqui com todos presentes, com toda pessoa que vai tomar parte neste culto, que o faça para adoração e louvor ao Teu santo e poderoso nome. Pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados, rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Feliz semana. É porque no sábado a gente fala feliz sábado, né? Então, hoje a gente fala feliz semana. Que pena que muitos não conseguiram estar aqui, mas estão em casa, muitos estão em casa, e espalhados também pelo mundo todo, que eu sei, porque acompanho às vezes também pela internet. E nós que estamos aqui temos o privilégio de estar na casa de Deus. Esse é um privilégio que temos só quando estamos aqui dentro, que nós sentimos como é bom, como é agradável e como é enriquecedor para recarregarmos as nossas baterias para a semana. Então, nós vamos cantar agora um cântico já bastante cantado, mas me deu um saudosismo esse fim de semana, e eu acho que você vai gostar de cantar essa música conosco. Amo estar na casa de Deus. Vamos lá? Amo estar na tua casa, Pai, lugar onde permanece tua glória. O meu prazer é estar no teu altar, contemplar a tua face, ó Pai. Amo estar na tua casa, ó Pai, lugar onde permanece tua glória. Meu prazer é estar no teu altar, contemplar a tua face, ó Pai. Quero ter minha vida em teu altar, ser livre pra adorar, sem nada lhe impedir. Quero ser canal do teu
tua vida em mim. Quero ter minha vida em teu altar, ser livre pra adorar, sem nada me impedir. Quero ser canal do teu fluir, Senhor, eu estou aqui. Quero tua vida em mim. Quero tua vida em mim. Amém, Senhor. É para isso que estamos aqui nessa noite, para buscarmos poder, para enfrentarmos a nossa vida nesta semana. Para muitos não vai ser fácil, para outros vai ser um pouquinho mais difícil, para outros quase impossível. Mas eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. Mesmo quando você está passando pelo deserto, eu não sei se você já passou pelo deserto, mas eu já. Eu passei por um longo deserto, muitos conhecem a minha história. E quando a gente passa pelo deserto, se a gente não olhar para cima e a fé falar mais alto, e se a gente não louvar, a gente não vê a possibilidade de encontrar um oásis. E eu vou dizer para vocês, quando eu passei pelo deserto, foi quando eu mais louvei. Eu louvei muito. E eu me lembro que um dia que eu voltei para casa de uma de minhas internações, eu acho que depois do segundo transplante, eu passei o meu tratamento todo sem tocar piano, quase todo. Não tinha vontade. Aquilo que para mim é a minha continuação. Aí eu me lembro que chegamos do hospital e eu sentei no piano e cantei essa música. E eu quero que você cante comigo agora. Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou rompendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu acho que precisamos interromper um pouquinho agora, porque temos a oferta. Eu fiquei tão empolgada em contar a minha história que nós vamos cantar de novo enquanto é o momento do ofertório, ok? Gostou da música? Então vai ser a sua música essa semana. Cada vez que a minha fé é provada. Você quer ofertar?
a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou rompendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou rompendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Essa deve ser a sua música essa semana. Ela tem sido a minha música desde que eu a conheci. Eu tenho muitas músicas. É lógico que não fui eu que fiz, mas eu me aposto de algumas músicas que eu falo, essa é a minha música. Eu preciso passar o microfone para o ancião agora? Boa noite. Agora nós teremos o momento da oração. E nesse dia, nessa noite, nós oraremos pelas famílias. Sabemos que o inimigo ele atua muito sobre as famílias, quer derrotar, quer destruir. Aqui na Central de Vitória. Este momento especial, fazemos o pedido de oração e interceder a todos vocês. Estou aqui com a Roberta. Boa noite, Roberta. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Marcos e eu convido a todos vocês a mandarem os seus pedidos, os seus agradecimentos aqui no chat do YouTube, na Igreja Central de Vitória. Então, é uma feliz semana para todos vocês. Estarei lendo aqui alguns pedidos que vocês estarão enviando. Então, vou começar aqui com o Gerson, que ele fala: boa noite, povo de Deus, meus irmãos em Cristo. Peço oração pelos meus filhos que está fora da igreja, e Sara Oséias, e a Silvana, que é a esposa dele. Desde já agradeço a todos vocês, que Deus abençoe. Gerson, uma boa noite, que Deus possa abençoar você e a sua família. Aqui também a Elisa Maria Salles, Eliane, pede oração, Eliane e a família, irmão Valdir, irmão Renata, Graziela e família. Uma boa noite a Elisa Maria Salles e a todos vocês da sua família.
E eu também tenho alguns pedidos aqui de oração no chat. Tenho da Rejane Mazelli. Boa noite, Rejane, para você, que Deus te abençoe. O seu pedido é pela sua família, Brenda, Gabriel e Larissa, e seus irmãos e amigos Kátia e seu filho Nicolas, Thalita, Elisiane, Esne e Giane. Socorro, Dalma, Raimundo, Ivan Marcos e Whindersson. Que Deus possa estar atendendo o seu pedido, possa estar abençoando a sua família. E tenho o pedido da Laurite também, Alves de Almeida. Boa noite para você, Laurite, que está nos acompanhando aqui no canal da Igreja Central de Vitória. Cadê aqui? Peço oração por meus filhos Hugo e Jardes para que voltem para Jesus Cristo. Que Deus possa enviar o Espírito Santo para que eles possam voltar para os braços do Pai e nunca mais sair de perto deles. Aqui o York Salles Net. Estou afastado da igreja, mas sinto falta de não fazer parte dos músicos que tocam na igreja. Deus não deu o dom de cantar, mas somente de tocar violão, baixo, guitarra. York, que Deus te abençoe, que você volte à igreja, que você possa tocar novamente o violão e a guitarra. A Marta Almeida, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Peço oração, meu neto, que é ex-desbravador. Estou no mundo do pecado e da droga, já estou apanhando por isso, tenha misericórdia de mim, Senhor. A Marta Almeida, Deus abençoe, que você volte ao desbravador, que volte à igreja e que Deus ilumine o seu caminho, para que o Senhor te abençoe a ti e a sua família. Vamos orar? Nesse momento estaremos orando pelos pedidos. Vamos nos colocar no altar do Senhor, para que Ele possa fazer conforme a vontade. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, aqui, Pai, tem muitos pedidos de volta para a Tua casa, de filhos, de familiares, Senhor. Tem pedidos pela restauração da saúde física e espiritual, Pai. Que o Senhor possa atender conforme a Tua vontade, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo sobre cada família que está aqui presente, Pai, online e presencialmente, que o Senhor possa atender conforme a Tua vontade e restaurar o íntimo de cada um. Te oramos e já agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Especial. Querido Senhor, nós queremos colocar aqui os casais. Queremos, Senhor, colocar as mães. Dê força, Senhor, para cada uma delas. Não é fácil. Não é fácil direcionar filhos na Tua presença. Mas, Senhor, eu sei e nós sabemos também que o Senhor é rico em poder e misericórdia. Senhor, também te pedimos pelos filhos, que eles possam crescer em estatura nos Teus caminhos. Também sabedoria, Senhor, sabendo fazer boas escolhas. Senhor, abençoe também os parentes, as pessoas que estão nos cercando, que nós possamos iluminar a vida delas através do Espírito que está em nós. Que o Senhor, por favor, abençoe este culto. Fale através do pregador, das pessoas que estão aqui. Nós queremos, Senhor, te servir. Nós estamos aqui para te adorar e honrar o Teu santo nome. Por favor, continue conosco. Fique com cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. É disso que precisamos. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Um pouquinho agora, levante um pouquinho.
forte agora. Sim, quero a Cristo. Bem junto estar. Ela não conseguirá portar. Oh, glória será. Que glória será. Santo Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos estar bem perto de Ti. Por isso, Pai, se faça presente em nosso meio. Que através da Tua palavra o Senhor se revele a cada um de nós, Pai. Que nós possamos sair da Tua casa tendo a certeza que tivemos um encontro transformador com o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Ó Senhor, tome a cada um de nós em Tuas mãos. Que o Espírito Santo, Pai, pare sobre este lugar e encontre morada em nossos corações. E nos prepare, Pai, para não apenas ouvir, mas para vivermos a Tua vontade. É o que nós te pedimos e oramos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite para você, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abundar a nossa vida neste momento e que você se sinta muito bem na casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você também que nos acompanha pelo nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que o abraço do Senhor possa te alcançar aí onde você se encontra neste momento. Amigos, nós estamos encerrando a nossa série especial de temas da pregação desse mês de abril com a temática os sentidos da alma. E desde o início, desde o primeiro domingo de abril, estivemos juntos aqui aprendendo um pouquinho sobre alguns sentidos, mergulhando a fundo nos textos bíblicos e eu tenho certeza que tirando lições preciosas para a nossa vida. Nós falamos no primeiro encontro que tivemos sobre os ouvidos, a audição. Cave os meus ouvidos, foi o pedido de Davi. Falamos sobre os olhos, acenda os meus olhos como os olhos sendo a lâmpada do corpo. Falamos no domingo passado, talvez o tema mais curioso, né, sobre crescer, aumente o meu nariz. Se você não esteve aqui, não acompanhou, te aconselho então a dar uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube e você vai perceber que tratamos sobre paciência, sobre misericórdia, sobre essa expressão que acontece no texto original. E hoje, encerrando então essa série, o tema da nossa conversa, da nossa meditação nessa noite é sacie a minha fome. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, em algum momento da sua vida, por alguma circunstância, já teve desejo de comer algo e não conseguiu? E não pôde comprar aquela coisa, ou por alguma questão não conseguiu comer aquilo que era tão, pelo menos aos olhos ali, assim, algo tão prazeroso? Já teve essa experiência alguma vez na vida? Já teve? Ok. Aconteceu comigo. E foi algo que me marcou muito. Eu venho, ao longo dessa série, né, contando um pouquinho das minhas experiências quando criança, adolescentes.
adolescente. E algo aconteceu também na minha infância. Lá em casa, eu e a Emily, nós somos bem diferentes em algumas questões, né? Ela é mais do doce. Ela gosta mais de doces. E eu sou mais do salgado. Não sei se você vai lembrar, pelo menos lá no interior, quando tinha festa de aniversário, era aqueles bolos enormes, né? Um glacê que... quase um reboco, né? E tinha a torta salgada. Você lembra daquela torta que era feita com purê de batata, aquela torta de pão? Amigos, ali eu tinha que pedir perdão depois do aniversário, porque assim, o bolo eu nem fazia questão de olhar, mas a torta era meu ponto fraco. E eu me lembro que quando criança, ali com uns 9, 10 anos de idade, eu tenho uma irmã, alguns aqui conheceram, meus pais vieram aqui há pouco tempo atrás, no meu aniversário não, agora, no início de abril. E eu tenho uma irmã mais nova, quase 6 anos mais nova do que eu. E quando meus pais saíam, na roça, geralmente se paga por quinzena, de 15 em 15 dias. Então, a cada 15 dias, meus pais iam para a cidade, para a rua, fazer a compra ali para passar 15 dias. E eu cuidava da minha irmã, geralmente ali com 9, 10 anos, ela com 3, 4 anos de idade. Então, ficava aquele período para os meus pais saírem. E o meu pedido para os meus pais era: pai, por favor, pai, me traga um chips. Viu aqueles salgadinhos? Eu chamo de chips, né? Chips. Naquela época, amigos, eu me lembro assim que tinha um que era de cebola, uns anéisinhos de cebola, que custavam 30 centavos naquela época. Era um isopor com um corantezinho jogado por cima, né? Mas eu era fascinado. E eu me lembro com muita nitidez, que todas as vezes que meus pais chegavam, era assim, a compra era rapidinho, a gente arrumava, porque a gente queria saber o que tinha comprado, né? Então já ia ali abrindo as sacolas e tal, já guardando as coisas no armário, e eu em busca do meu chips, né? Do meu chips. Eu me lembro que frequentemente meu pai trazia, né? Sabia que eu gostava. Não é muito saudável, recomendado, mas eles atendiam o meu pedido. Mas eu me lembro que uma vez, meus pais chegaram com as sacolas de compra, e eu ali, na ânsia de comer os meus chips, e vasculhei, a boca já estava salivando, já aquela coisa toda, e acabaram as sacolas, e eu não encontrei meus chips. E aquilo foi me dando uma angústia muito grande, sabe? E eu me lembro que eu fui ao meu pai e falei: pai, cadê os chips? Mãe, cadê os chips? Não achei nas sacolas. E lá em casa, minha mãe sempre foi a mediadora das situações, né? Minha mãe sempre foi de conversar mais, tanto comigo quanto a minha irmã. Mas nesse dia, o meu pai assim que é bem fechado, bem tímido, eu me lembro que ele chegou perto de mim, ele se dobrou, ficou olho no olho, e disse assim: meu filho, me perdoe. Se o papai trouxesse os seus chips, ia faltar para o arroz e feijão. Eu não entendi muito bem, porque você sabe que criança não entende, né? Muitas coisas. E aquilo me marcou tão profundo. Eu nunca fui de pirraça, de pirraçar. Até porque na comieira da casa tinha uma varinha de goiaba que não me incentivava muito a pirraça, sabe? Mas eu saí e fiquei chorando e perguntando por quê. Era tão simples, tão barato. Isso me impactou tanto que quando eu me casei, virou quase um ritual, sabe? Toda compra eu compro um pacote de chips. Hoje eu fui no supermercado e eu comprei um pacote de chips. Não recomendo, viu, gente? O médico já falou que é para mim parar, mas é algo que marcou, assim, sabe? Mas como criança, eu não conseguia entender que o alimento necessário para o meu crescimento, o alimento necessário para mim ter uma vida saudável, para que eu pudesse crescer com saúde, já estava comprado e garantido. Mas com a minha mentalidade infantil, o meu desejo era algo supérfluo, algo que não ia acrescentar nada na minha vida. E é mais ou menos com essa temática que eu gostaria de te convidar nessa noite.
ao texto bíblico que eu acredito guiado pelo Espírito Santo, separei para que nós possamos conversar um pouquinho. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6. Se você puder me acompanhar, eu ficarei muito satisfeito. Evangelho de João, capítulo 6, gostaria de ler com você os versos 47 ao verso 51. É uma porção já quase no final do capítulo. E mais um pedido, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, ou se você está com algum aparelho eletrônico também acessado aí, que nós vamos pensar alguns versos deste capítulo, para que a gente entenda então um contexto maior e possamos extrair o que então foi preparado para essa noite. Evangelho de João, capítulo 6, verso 47, amém? Deus seja louvado. Vamos então à leitura. O texto bíblico diz assim: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei, pela vida do mundo, é a minha carne. Amém? Esse é o pão que nós iremos nos alimentar nessa noite. Amigos, quando olhamos para o capítulo 6, capítulo que nós estamos lendo do Evangelho de João, percebemos uma narrativa bem interessante. Você vai perceber, se você olhar para o início do capítulo, você vai perceber que o capítulo começa descrevendo o milagre de Jesus na multiplicação dos pães. Então aquela cena onde uma grande multidão está ali para ouvir os ensinamentos de Cristo, e então aquela multidão faminta, Jesus vê a sua necessidade, Jesus então pede para que seus discípulos deem uma girada no povo, e a única coisa que eles encontram é apenas um lanche de uma criança. Mas nas mãos de Cristo, esse pequeno lanche, de alguns pães de cevada e alguns peixinhos, é capaz de alimentar uma multidão. Só que, dentro desse contexto, então, em que as pessoas elas ficam maravilhadas com aquele milagre de Jesus, na expectativa de que Jesus fosse então o Messias prometido, o grande rei que assumiria então o trono de Judá, de Israel, eles tentaram proclamar a Cristo como o rei que eles tanto aguardavam. Jesus então sai de fininho, pega os seus discípulos, coloca num barco, despede os seus discípulos, e ele então sobe para o monte para então orar. O relato vai continuar e vai mencionar um próximo milagre, onde Jesus, altas horas da madrugada, vem então ao encontro dos discípulos que estavam no meio do lago em uma grande tempestade. E ali, você conhece a história, não no Evangelho de João, mas os outros evangelhos vão mencionar que Pedro então, ousando, pede para que ele pudesse então andar sobre as águas. Quando a multidão no outro dia chega e vê que um barco tinha ido com os discípulos, havia um outro barco que Jesus deveria ir, mas Jesus não foi de barco, foi andando sobre as águas. Eles então, à procura de Cristo, eles pegam este barco e atravessam o lago e voltam para Cafarnaum para ver se encontravam então o mestre. Eles então encontram Jesus, e é nesse contexto que então acontece o texto que nós lemos. Essa multidão, ao se encontrar com Cristo, ela então é repreendida por Jesus. Jesus vai olhar para aqueles que fizeram toda essa jornada e os repreende dizendo assim: olha, vocês estão aqui, não porque vocês viram os sinais, não porque vocês estão crendo que eu tenho um poder para salvar o mundo, mas vocês estão aqui porque vocês se alimentaram dos pães. Vocês estão aqui porque eu
sanei uma necessidade física, uma necessidade temporal que vocês tinham. O desejo que os trouxeram aqui não foi uma adoração sincera, não é uma fé por quem eu sou, mas é um desejo por aquilo que eu posso fazer. E aí então, como eu havia combinado com você no início, gostaria de pensar alguns versos ainda do capítulo 6 com você. Porque no verso 27, dentro desse diálogo de Jesus com a multidão, Jesus no verso 27 vai dizer para aquele público: amigos, vocês trabalham por algo que é perecível, por algo que estraga. E o conselho de Jesus para aquelas pessoas verso 27 do capítulo 6, trabalhem sim, mas não pela comida que se estraga, mas por aquela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus, ao olhar para aquelas pessoas que se aproximaram dele por interesse, Jesus está dizendo: olha, trabalhem, invistam o seu tempo, se esforcem, gastem as suas energias, não naquilo que é efêmero, passageiro e irrisório, mas naquilo que é permanente, duradouro e eterno. Foi esse o questionamento que Deus fez através de Isaías. No capítulo 55 do livro do profeta Isaías, Deus faz um questionamento parecido, semelhante com o que Cristo fez àquela multidão. Ele diz no verso 2: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês gastam o seu suor naquilo que não satisfaz? Esse era o questionamento de Deus com o profeta Isaías, ou através do profeta Isaías. E agora Cristo, a palavra encarnada, o Deus homem, diante daquela multidão, parece fazer o mesmo questionamento, ou ele dá uma ordem: trabalhem, invistam, gastem o seu tempo, mas não naquilo que é passageiro, não naquilo que satisfaz, não naquilo que é transitório, temporal, mas trabalhem, lutem, corram atrás daquilo que é eterno. Ainda com a mente nas coisas terrenas, sem entender plenamente as palavras de Cristo, quando aquela multidão ouve o conselho do Senhor, eles dizem: Senhor, nós queremos o que o Senhor tem a oferecer, nós queremos deste pão. Porque no diálogo, a partir do verso 27, Jesus vai dizer: olha, Deus enviou a este mundo um pão que vai satisfazer a fome de vocês. Nunca mais você vai precisar se alimentar dessas coisas passageiras. Só que a mentalidade dessas pessoas ainda não tinham entendido o real significado das palavras de Cristo. E ainda pensando em uma satisfação terrena, temporal, de uma necessidade passageira, eles dizem: Senhor, nos dê desse pão. É isso que a gente está precisando. Não queremos mais ter que correr atrás, ter que suar, ter que gastar tanto para satisfazer as nossas necessidades. Nos dê desse pão que é eterno. Jesus então, mais uma vez, entra em confronto com as ideias do ser humano. E quando eu olho para essas pessoas, eu vejo que às vezes eu não sou tão diferente, ou às vezes nós não somos tão diferentes. Muitas vezes queremos que as nossas expectativas sejam atendidas. No nosso relacionamento com Deus, queremos muitas vezes que a nossa vontade seja feita. Quando nós olhamos para o contexto da igreja cristã hoje, principalmente a igreja cristã evangélica brasileira,
nós percebemos claramente que não existe muita distinção entre a igreja e essa multidão. Vivemos uma teologia mercantil, uma doutrina consumista, onde as pessoas têm a petulância de marcar o horário na agenda de Deus para resolver os problemas das pessoas. É a terça-feira da libertação, não é na quarta, é na terça. É a quinta-feira do milagre. Se não for nessa noite, não será mais. Como se Deus dependesse da nossa agência, da nossa agenda, da nossa vontade para atender e para efetuar a vontade dele na vida do ser humano. Só que, assim como naquela época, também hoje, Cristo tem algo muito maior para nos oferecer. Jesus então, ele se revela. Ele está falando de um pão que Deus daria ao mundo. Ele está falando de um pão eterno que saciaria a fome das pessoas. E então, nesse diálogo, eles falam: Senhor, nos dê deste pão. E Jesus, no verso 35, ele se revela: eu sou o pão. Você consegue imaginar a frustração dessas pessoas? Que um dia antes estavam sim se alimentando de um pão, de peixes, multiplicados, vindo de um milagre. E agora Cristo mais uma vez vai contra as suas expectativas. E Jesus se revela: eu sou o pão. Eu não sei se você já viajou por muitos lugares. Eu gosto de viajar, só não tenho dinheiro para isso. Mas quando as pessoas viajam para outros lugares, além de uma boa hospedagem, de paisagens exuberantes, de conhecer os pontos turísticos, a culinária é uma das principais coisas a serem apreciadas. Se nós tomarmos, por exemplo, o nosso próprio país, que tem dimensão continental, cada região do nosso país, e até mesmo os estados, cidades, tem a sua culinária. Se você for para a região norte, o açaí, o famoso pato no tucupi, são dos pratos principais. Na região nordeste, você tem um baião de dois. No centro-oeste, arroz com piqui. Aqui na nossa região sudeste, a feijoada, a muqueca. No sul, barreado. Mas em todos esses lugares, você vai encontrar pão. Um alimento simples. Um alimento comum. Independente da região do país ou do mundo, independente mesmo até da época, seja no frenesi que nós estamos vivendo na nossa era, ou seja lá no Éden, na gênese da origem humana, o pão faz parte da alimentação do ser humano. E de todos os alimentos que Deus poderia, que Cristo poderia escolher, para usar de metáfora para a sua obra, Jesus escolhe um alimento simples e comum. Jesus poderia ter escolhido, por exemplo, o caviar ouro branco. Esse caviar é raríssimo e é feito das ovas albinas do esturjão, que é vendido a R$538 mil, uma latinha de 32 gramas. Jesus poderia ter escolhido, por exemplo, a metáfora de ser considerado o mel centauri, de origem turca, que é extraído uma única vez por ano, de algumas cavernas que ficam a 2.500 metros acima do nível do mar, e custa por volta de R$60 mil um litro. Ou ainda Jesus poderia ter escolhido as trufas brancas da alba, que são muito raras de se encontrar. Elas não são cultivadas, elas crescem naturalmente entre as raízes das árvores, na região de Piemonte, no norte da Itália, e custam
por volta de R$35.000 a unidade. Mas Jesus prefere se comparar com algo comum, algo ordinário, algo acessível a todos. E Jesus ratifica isso. Eu gostaria que você fosse comigo no verso 56. Porque no verso 56, Jesus traz à tona essa necessidade diária de algo comum, onde ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Quando olhamos mais de perto para esse texto, a essa palavra permanecer, é interessante, porque ela, aos professores, peço licença, ela está no presente do indicativo ativo, ou seja, traduzindo para nós, não é algo que aconteceu no passado. Como talvez em alguma das suas viagens você foi a um lugar e comeu algo delicioso, mas que ficou apenas na memória. Ela também não está no futuro, como é algo que ainda você vai experimentar. Jesus disse que aquele que come o pão que ele tem a oferecer, aquele que permanece constantemente, diariamente, é aquele que terá a vida eterna. Amigos, Cristo não nos chama a experimentar algo que vai acontecer apenas uma vez na vida. Cristo nos chama a experimentarmos algo constante, diário, algo que tem poder para transformar a nossa vida todos os nossos dias. Diante disso, eu te faço uma pergunta: será que nós todos os dias temos nos alimentado daquele que é o pão da vida? Jesus vai mencionar no texto que nós lemos, e nós vamos a ele daqui a pouco, mas Jesus usa a ilustração do maná, e você conhece a história, Êxodo capítulo 16. O povo está saindo do Egito em direção a Canaã, e começam a murmurar, dizendo que no Egito tinha uma vida melhor, porque ali estava lhe faltando o mantimento, o diário, o comum. E Deus manda pão do céu para alimentar aquele povo. Só que um detalhe: o pão não poderia ser guardado, porque todos os dias Deus fazia cair a medida necessária para cada pessoa. Você tem saído todos os dias a colher o maná que Deus tem derramado na sua vida? Você tem tirado tempo de qualidade para meditar na palavra do Senhor, para meditar na beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para orar, para rasgar o seu coração? Não é algo que ficou no passado, amigos. Não é algo que vai acontecer lá no futuro. É algo diário, é algo constante, é algo acessível a todos. Cristo está acessível a todos nós. Mas Cristo não se revela apenas como o pão. Cristo diz no verso 48, que foi o texto que nós lemos inicialmente, Ele diz: eu sou o pão da vida. Usando a metáfora do maná, Cristo diz que tanto o pão comum quanto o maná, que era mandado por Deus, que tinha sabor de bolos de mel, nunca foram capazes de livrar o ser humano da condenação da morte. É por isso que Jesus afirma categoricamente no verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Igreja do Senhor, Jesus é o único que pode satisfazer as nossas necessidades.
Jesus é o único que pode nos sustentar verdadeiramente. Jesus é o único que pode saciar a nossa fome. Você pode, e você é livre para isso. Você pode se empanturrar com os banquetes de Satanás. Você pode tentar enganar a sua fome do céu com as porcarias dessa terra. Mas escute bem o que eu vou te dizer. Nunca nós seremos completamente satisfeitos. Eu posso te dizer com toda segurança, e advogo em causa própria, não existe riqueza neste mundo, não existe status neste mundo, não existe bebida alcoólica, não existe droga, não existe pornografia, não existe adultério, não existe nenhum prazer que seja capaz de dar aquilo que somente Jesus Cristo é capaz de nos oferecer. Nós nunca, jamais seremos satisfeitos nessa terra se não nos alimentarmos do pão da vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez alguém em nosso meio, ou que nos assiste de algum lugar neste momento, que assim como uma criança desesperada por um chips, talvez na sua trajetória, na sua experiência cristã, você buscou em outras fontes se saciar. Tentou, quem sabe, mergulhar nos prazeres dessa terra. E ainda que alguns minutos te deem alguma satisfação momentânea, um vazio, uma fome, um buraco na alma, jamais foi preenchido. Ei, se até aqui você só comeu o pão que o diabo amassou, pelo poder de Deus, como seu pastor, eu quero te apresentar nessa noite o pão que amassou o diabo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que desceu do céu para dar vida a cada um de nós. Só Ele pode saciar a nossa fome. Nós ouviremos um louvor neste momento, um louvor que tem como letra um apelo forte ao nosso coração. Se você nessa noite reconhece que você tem um vazio, tem uma necessidade, por algum motivo ou circunstância, tentou saciar essa fome com fontes supérfluas, ilusórias, essa música vai chamar a cada um de nós. Se você reconhece que nada tem, Jesus Cristo nessa noite é tudo para mim e para você. Será que há alguém aqui nessa noite que gostaria de falar assim: Senhor, eu estou faminto, há um vazio no meu coração, há um vazio na minha alma, eu não tenho forças, eu tenho me alimentado daquilo que não me sustenta, que não me satisfaz. E talvez quer dizer mais uma vez para o Senhor: eu estou aqui, eu desejo esse pão, eu quero fazer um compromisso contigo mais uma vez, Senhor.
Se existir alguém aqui nessa noite, enquanto nós ouvimos o louvor, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente, a se posicionar e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu reconheço, e eu quero sair daqui nessa noite cheia, saciado, saciada, porque nessa noite eu me alimentei daquele que é o pão da vida. Eu quero saber quem será o segundo ou a segunda, porque o primeiro já está aqui. Se você deseja, vem aqui, nós iremos orar juntos, colocando a nossa vida nas mãos daquele que tudo pode fazer. Que Deus nos abençoe. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. E para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. E para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. E para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão.
Deus seja louvado pela sua decisão. Ele é capaz de saciar a nossa fome. Ele é o único capaz de saciar a nossa fome. E é simples. Não é complicado. Que nessa noite, cada um de nós possamos descansar na certeza de que os nossos pecados foram perdoados, de que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós somos satisfeitos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Santo Deus, Senhor, é possível que filmes estejam passando na mente de muitos aqui agora. Talvez caminhos que não eram para ser trilhados, mas foram. Escolhas que não eram para ter sido tomadas, mas foram. Talvez, Senhor, há pessoas que gastaram e se desgastam. Gastam a sua vida, os seus recursos, a sua família em busca daquilo que não satisfaz. Talvez há alguém aqui que, como aquela multidão, corre à procura do Senhor, mas é unicamente para atender as necessidades. Senhor, tenha misericórdia de nós. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor não desiste de nós, porque mais uma vez nessa noite o Senhor se oferece como pão vivo que desceu do céu, o único capaz de saciar a nossa fome, Senhor. Ó Pai, que nós possamos nos alimentar de Ti, na certeza que o Senhor perdoa e apaga os nossos pecados, e agora nos dá vida para uma nova jornada contigo, Senhor. Ó Pai, sara as nossas feridas, vivifica o nosso espírito, Pai. Quem sabe há alguém aqui que nunca saiu dos teus caminhos, mas que está com os joelhos vacilantes, tem pensado em desistir, em jogar a toalha, tem sido pesado demais, a fraqueza tem sido um fardo, Senhor. Ó Pai, o Senhor é o pão da vida, que nós possamos nos alimentar, Pai, de Ti neste momento, eu imploro, porque não podemos sair daqui para uma semana de lutas, de desafio, sem estarmos sustentados pelo Senhor. Então nos alimente, Pai, e que a Tua graça traga a cada pessoa que aqui se encontra a paz que excede todo o entendimento. E se hoje reconhecemos que somos pobres, temos a certeza que nos tornamos ricos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós estamos finalizando uma série. Eu tenho certeza que, a despeito dos meus pecados e debilidades, o Senhor falou aos nossos corações. E eu despeço, Pai, o Teu povo com a bênção pela qual o Senhor disse que o Teu nome seria colocado em Teus filhos. Ivarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panaveleira venurreca, Yassar Adonai panaveleira veiassem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Teu rosto e te dê a paz. Nós oramos em nome de Jesus, e a Tua igreja diz amém, amém. Deus seja louvado.
Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e diga: eu quero te ver no céu. Nós vamos juntos, vamos saciados pelo pão da vida que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigado a você que esteve conosco presencialmente, a você que nos acompanhou pelas redes sociais. Fica o nosso convite para o nosso próximo culto presencial, nesta quarta-feira, às 19h30. E no próximo sábado, às 9 da manhã, você está convidado a estar presente ou conectado conosco. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana.